O microfone, professora Celinha. Boa noite, pessoal. Olá, Cacá. Tudo bem? Tudo bem? Como está a Patrícia? Ela disse que está doentinha. Tá murchinha. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua parceria. Vamos dar início a mais um programa Interação. Gente, com muito carinho, com muita honra, eu recebo vocês e acolho todos que já chegaram com muito carinho, com muito amor e com um sentimento de gratidão. Gratidão porque eu sei que estamos vivendo agora o período de férias, não é isto? E o professor merecidamente tem direito e merece descansar para recomeçar nesse segundo semestre. Esse programa Interação, posso dizer assim abertamente, é o programa que eu considero a menina dos meus olhos. Sabe aquele programa que você faz com carinho, com amor, recebendo convidados, pessoas tão ilustres, tão queridas, tão dedicadas como os nossos convidados por aqui. O tema de hoje está incrível. Eu já posso dizer que a habilidade que eu menos tenho. Eu vou compartilhar, então, já desejando muito sucesso para vocês, muitas alegrias, e vou trazer inicialmente, bem rápido, um momento chamado Momento Plim Plim. As duas primeiras pessoas que entraram aqui hoje, a Ivanilza e o Wilder, depois eu vou presentear vocês e vou presentear mais alguém aqui do chat. Sobre um curso que vou ministrar nos dias 21 e 22, que é maravilhoso. Se vocês tiverem interesse, eu vou presentear também alguém aqui do chat. Vamos lá? É bem rápido, é só para trazer para vocês, com muito carinho, com muita alegria, algumas coisas que acontecerão ainda esse mês. Eu sei que é um mês de férias, eu sei que é um mês muito precioso para vocês descansarem, não é isto? Mas eu trago uma notícia linda. Agora, segunda-feira, nos dias 18, segunda-feira, e 19 de julho, temos um evento gratuito que é maravilhoso, gente. Pensem, naquele momento em que você está descansando e, ao mesmo tempo, está se alegrando, está tendo contato com pessoas incríveis. É o segundo workshop de ludicidade. Ele está maravilhoso. Nós teremos a palestra de abertura, o nosso querido amigo, todo mundo conhece, educar é um ato de delicadeza. É Geraldo Peçanha que fará a abertura, mas temos pessoas incríveis, gente. A Bel, que está aqui conosco, do CIESP, a Juliana, vão passar o link para vocês. É gratuito. Segunda e terça, pensa num dia gostoso, com ideias sensacionais que as pessoas vão trazer. Agora, se você quiser um certificado acadêmico, só R$ 30. Mas, se não quiser, ele é totalmente gratuito. Olha o tema do Geraldo, o tecer da ludicidade, tessituras e delicadezas. São as pessoas, gente, olha, tio Paçoca, tia Tati, o meu querido amigo Martins, ele mora em Roraima. O trabalho dele é inédito, sensacional. Não vou falar demais, porque se esquecer alguém ficará feio, né? São pessoas incríveis. Eu tenho a literatura com Eurico, tenho a Edmara, que é uma... Tem pessoas incríveis, todas as pessoas desse post são incríveis. Então, se você estiver passeando, se você estiver na praia, onde quer que você esteja, deem uma olhada nessa programação,
façam sua inscrição, indique para um amigo. Serão 2 dias apenas, mas assim, com pessoas muito queridas, tá bom? E aí, não vou passar esse vídeo. Olha só, o vídeo tem vida própria. Eu também convido vocês para participarem exatamente no dia 20 de julho, das 9 às 12. É gratuito também. É uma realização do CIESP e do Instituto Casagrande. E Ludicidade é do Instituto Célia Godoy com o CIESP. É uma sumidade. O Dr. Jaime Zorzi é um querido parceiro aqui do CIESP, Alfabetização e Letramento. É um curso gratuito, gente. Olha, a semana está repleta de coisas boas. Então, participem. E tem também, já foi, Geraldo Peçanha, muito bem. E aí, a novidade da noite. Nos dias 21 e 22 de julho, é o abençoado curso Desenho Infantil. Me pediram muito para realizar esse curso. Aliás, ele é o primeiro curso que vou fazer pelo Instituto Célia Godoy. O Instituto ele visa fazer trabalhos solidários em lares de idosos, em orfanatos, e agora eu vou ministrar este curso nos dias 21 e 22. São 2 dias super bacanas, aprendendo, gente, principalmente a fazer a mediação e a intervenção para que as fases do desenho que a criança passa, ela possa evoluir e ganhar mais sentido. Esse curso é tão querido, tão precioso por mim, porque são atividades práticas e intervenções de modo que a criança possa subir de nível, falando em forma de brincadeira, para que ela possa evoluir. Eu vou trabalhar muito a questão do olhar do professor. Quando você recolhe um desenho, a maneira que você olha, a maneira que o professor faz a leitura deste desenho, faz toda a diferença. Porque é no desenho que a criança registra, é o primeiro registro da criança. E aí, quando você lê esse desenho e você consegue ir além do que está sendo mostrado ali, você consegue perceber como esta criança está se sentindo, como estão suas emoções, como está a sua realidade, como estão seus sentimentos, inclusive sugestões de como acondicionar e guardar esses desenhos. Participe. A grande novidade, eu vou revelar agora. Como foi o mês do meu aniversário, e hoje quem vos fala já é uma senhora mais idosa, hoje a professora Celinha já está com 68, no dia 7 fiz aniversário, todos vocês que se inscreverem, você se inscreve, eu sou a Maria, então faço a minha inscrição. Eu posso levar uma amiga junto comigo, de presente. Entenderam? Então, aí ela não poderá fazer pelo Simpla, mas ou pelo fone do CESP, ou pelo e-mail, que depois eu vou deixar para vocês. Era isto. E ainda no dia 28, o próximo programa Interação é com uma sumidade também, com a querida Vânia Cavallari, que tem dedicado a vida dela toda em relação à psicomotricidade para a sala de aula inclusiva. Não percam. E no dia 20, aliás, no dia 1 e 2 de agosto, é a última, gente, não fique de fora. Transtorno de aprendizagem específico em matemática, uma pessoa muito querida,
Ana Maria Antunes de Campos. Ela é uma sumidade, a vida inteira dedicada ao estudo, à pesquisa, está imperdível. Então, não deixe de vê-la, não deixe de participar. Olha, o CIESP está arrasando, né, gente? Cada coisa maravilhosa, né? Que estamos fazendo por vocês. E hoje, gente, o nosso convidado. Eu vou contar um pouquinho sobre ele. Quando eu conheci essa querida pessoa, Dr. Fabrício Cardoso, que vai tratar das habilidades corporais, dos estilos corporais, porque a Gardner coloca que temos muitas habilidades, e ele faz essa leitura por meio da palavra inteligência, mas ele trará para hoje, aqui conosco, a neurociência, o corpo e o movimento como aliadas da aprendizagem inclusiva. Sabe como eu conheci essa pessoa incrível? Eu, com essa idade, estou fazendo doutorado. Antes eu não pude, sabe, gente? A vida não me permitiu, não é uma desculpa, mas é que eu tive que fazer outras opções. Eu tive outros vieses, outros caminhos, outros atalhos, outras buscas. E agora, com essa idade, eu estou indo para o 3º ano já de doutorado. E aí eu conheci essa pessoa incrível, e eu fiquei encantada com ele. Ai, meu Deus! Eu estou falando mal de você. Boa noite, meu querido doutor Fabrício. Liga o microfone. Enquanto o Fabrício liga o microfone, ele fez parte da minha... agora sim. Agora sim. Eu estou contando para essas pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam, que eu conheci você numa banca de... Você foi integrante da minha banca de qualificação no doutorado. E aí ele me deu ideia na qualificação e eu fiquei encantada. Então, é uma honra muito grande ter você aqui. E eu gostaria... Vou chamar de você de Fabrício aqui, viu, meu bem? Pode chamar, com certeza. Ah, que delícia. Eu quero que você conte para essas pessoas que estão nos vendo. Quem é você, Fabrício? Tá, então... Você emagreceu ou é impressão minha? Não, eu tô com o mesmo peso desde quando eu conheci ali, que a gente se encontrou ali na qualificação e tal. Tô com o mesmo peso ali, não emagreci não, venho só mantendo o peso. Primeiro eu quero dizer que assim, né, eu já conheci a senhora pelo trabalho que a senhora tem. Agora doeu. Quem é a senhora, Fabrício? Eu já conhecia você, né? Já conhecia sobre todo o seu trabalho de formação continuada, na educação, as capacitações, os cursos, né? Então, eu como um bom professor, né? Eu sou professor de educação física, esse ano faço 20 anos de formado, né? Estou fazendo 20 anos agora, dia 2 de dezembro, faço 20 anos de formado. Então, como um bom professor, eu já conhecia, né? E filho, né, de uma professora, de uma pedagoga, né? De uma psicopedagoga, então já conhecia bastante o seu trabalho ao longo dos anos, né? Então, isso queria já registrar aqui, que já é um trabalho bem interessante. Inclusive, até eu compartilhei com a minha mãe, né, quando eu tive o prazer de participar da sua banca, né, de qualificação, que tinha participado da sua banca de qualificação. E a minha mãe falou assim, nossa, que barato. Aí a minha mãe, pô, soubesse, teria assistido, coisa assim. Então,
né, precisava registrar isso, que é, né, tem Obrigada, todo um Fabrício. trabalho que a gente, né, então, bem isso. Eu sou formado em educação física, né, fiz educação física, como falei, fiz educação física porque sempre quis ser professor de educação física para dar aula para crianças em diversas possibilidades, mas muito por isso. E aí, dentro da graduação, fui já caminhando para um lado de iniciação científica, que pegava neurociência e aprendizagem motora, né? Fui caminhando por esse lado. Fiz o meu mestrado em ciência da motricidade humana, mas fiz sobre esse olhar das neurociências no laboratório de neurociências e motricidade da Castelo Branco, né? Orientado pelo professor Vernon. E aí fiz Vernon Furtado. Fiz o meu mestrado ali. E aí, no doutorado, eu continuei estudando sobre neurociências e comportamento motor, mas aí eu fiz, já ligado, aí já tinha entrado, né, muito na minha história de formação, as neurociências, a psicologia cognitiva e a teoria da aprendizagem, né? A neuropsicopedagogia, a neurociência aplicada à educação, já tinha entrado aí na minha história. E aí eu continuei estudando sobre neurociência, comportamento motor, mas com ênfase em crianças com TDAH, né? Que foi eu fiz o meu doutorado com o professor Alfred Scholl-Franco, né, em neurobiologia, né, na Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Biofísica, né, Carlos Chagas Filho. Meu Deus! Eu quero que você saiba, Fabrício, que estou até emocionada. É uma honra para mim, muito grande, você estar aqui no nosso programa, sempre disponível, sempre com esse carisma, com essa amorosidade. O dia que eu te conheci e fiquei encantado com a forma que você sugeriu, que propôs, inclusive porque eu mudei toda a estratégia ali, toda a maneira de trabalhar com a minha tese, que você sugeriu o grupo focal e eu segui esse caminho, embora nunca tivesse trabalhado. Então, assim, tudo isso que as pessoas que a gente conhece, Fabrício, elas não vêm na nossa vida por acaso. Eu creio muito que muitas pessoas faz com que a gente evolua, com que a gente veja o lado humano da ciência, o lado humano do título. E você é essa pessoa tão querida por todos nós e que, com muito orgulho e com muita honra, eu partilho desse momento na sua presença. E sou muito grata a Deus, ao Obrigado. CIESP, aos participantes, por estarem em férias, estarem aqui conosco. Isso é tão maravilhoso, porque Deus abençoa todos nós. Com certeza. Você traz um tema hoje incrível. O programa Interação, Fabrício, ele tem 2 focos. Sempre na primeira quinta-feira, que ocasionalmente acontece na primeira semana ou na segunda, nós estamos tendo como eixo, ou espinha dorsal, uma análise da teoria de Gardner. Sim, bacana. E todos nós sabemos que ela não é comprovada, mas... É como eu sempre falo, né? A gente precisa olhar Gardner. Eu tive o prazer de ter tido aula com Gardner, tá? E tive o prazer de ter aula com ele numa formação, de como se fosse realmente de neurociência e educação, sabe? Com seleção, onde tinha vários alunos de mestrado, doutorado, do mundo inteiro, tá? E, por exemplo, não é um autor que a gente lê muito na educação física, sabe? Não é um autor assim que a gente lê muito na educação física. É um autor que a gente
ainda mais quando eu fiz faculdade, eu entrei ali na faculdade, né, 98, 99, né, entrei em 99, né, então a gente falava, mas não era um autor que se aprofundava igual o pessoal de pedagogia, de outras áreas, né, do conhecimento. Mas a gente tinha um conhecimento e tal. E uma das coisas que eu sempre falo, e ele deixa claro, é que a gente precisa ter esse olhar, porque quando ele fala inteligência, é um construto muito fechado, que vem ali da psiquiatria, então era um conceito, né, que vem da psiquiatria, e a gente está falando de algo de 1980 e poucos, que ele publica, que ele, como que eu posso dizer, que ele expande isso. Mas ele começa, na verdade, isso em 70 e poucos, antes ali mesmo, né? Então, a gente precisa analisar sempre esse critério sobre, porque outras pessoas também falavam em inteligências, e ele vem muito do olhar da psiquiatria, né? Ele não vem, vamos dizer, por mais que tenha uma relação entre psiquiatria, sistema nervoso, né, neurociência, tem uma relação, mas essa relação ela criou um laço maior no final dos anos 90, início dos anos 2000. Antes, tinha uma relação de psiquiatria, mas não era tanto, entende? A neurociências interagia muito mais com a neurologia, com a neuropediatria, sabe? Então, a psiquiatria foi, né? Esse laço foi chegando mais. E a gente precisa ter esse olhar. E dois, que muito do que Gardner fala para a gente, então, quando a gente fala dessa teoria não comprovada, não comprovada de uma questão por ele, né? Não comprovada por ele, a gente chamando de inteligências. Mas se a gente for falar de neurociência, educação e aprendizagem, muito do que ele fala, a gente pode e aproveita, óbvio, fazendo as corretas apropriações, né? Os devidos questões. Mas, assim, agora, a grande questão que Gardner também fala dessas inteligências múltiplas, quando ele fala disso, vai muito para a questão olhando para pacientes internados em alas, em hospitais, com casos, né, inicialmente para questões de psiquiatria, e aí ele fala muito dessas inteligências, porque o psiquiatra ali, o olhar dele, muitas das vezes, inicialmente, nos primeiros textos dele, a gente vai ver que às vezes ele até chamava de personalidade, muitas das vezes. Então, é um viés, entende? É diferente. E outra, a gente não tinha a tecnologia, não tinha o olhar, a gente não está nem falando. Por exemplo. Escanear. Isso, não é nem escanear. Por exemplo, quando o Gardner, em 70 e poucos, começou a estudar, os Estados Unidos ainda não tinha nem entrado na década do cérebro. Porque, se eu não me engano, o professora Célia, os Estados Unidos entram na década do cérebro em 1990 com o George Bush pai, se eu não me engano. Tá? Se eu não me engano, ali em 1990, com George Bush, George Bush pai, né, que foi presidente ali em 1990, não é isso? Se eu não estou fazendo confusão aí, né? História não é meu. Né? Mas em 1990, então, assim, a gente está falando de algo que começou a escrever, no mínimo, 15 anos antes de começar um impulsionamento das pesquisas sobre cérebro nos Estados Unidos. E ele olhava para isso para ter uma compreensão melhor. E aí era interessante que a ideia dele era trabalhar, inicialmente, era para trabalhar com a questão dos efeitos da terapia nesses pacientes em questões psiquiátricas.
E aí ele começou a ver que tinha uma aprendizagem, começou a falar da aprendizagem de forma geral, com pessoas. Mas mesmo assim ainda começou a falar da aprendizagem de forma geral com pessoas hospitalizadas também, sabe? Então, então a gente precisa fazer... eu sempre digo, a gente precisa fazer esse recorte. E o principal neurocientista nessa época, né, quando a gente pensar assim, né, o principal neurocientista que neurocientista reconhecido, né, da aula tem pós-graduações aqui no Brasil, o Daniel Goleman, falava em inteligência emocional. Então, o que o Gardner foi, pensou assim, se eu estou falando, em vez de falar personalidade, a neurociência fala em inteligência, entendeu? Inclusive, o Goleman traz os 5 pontos básicos para essa inteligência emocional. E aí ele... Hoje, Fabrício, eu entendo Gardner da seguinte questão: todos nós somos capazes, todos nós somos indivíduos únicos, somos muito preciosos, porque não tem 2 de nós no mundo, cada um aprende de uma forma. Eu acho ele espetacular no sentido de que ele percebeu que algumas pessoas têm mais habilidades para lidar com o corpo, para se relacionar, mais habilidades para lidar com números. Então, eu tenho amigos que dizem, Celinha, eu não chamo de inteligência, eu chamo de habilidades. Eu disse, está ótimo, mas o importante é que não existe mais de uma inteligência, existe uma única inteligência, mas existem locais do cérebro, e você, como neurocientista, queria que trouxesse essa grandeza para a gente, esse compartilhamento, inclusive, assim, em que área do cérebro que permite um movimento do corpo, você que é o grandioso professor de educação física, conta para a gente. Nós não fizemos combinados, viu, gente? Professora Celinha não gosta de combinar nada, é o que a intuição vai dizendo, a gente vai perguntando. E esse chefe está muito parado. Vocês receberam o professor Fabrício, nosso querido, com coraçõezinhos, com emojis. Como é que está esse chat? Vamos homenageá-lo, gente? Vamos lá. Perguntem coisas que ele está aqui para vocês hoje. É um presente para a gente. Vamos lá. Então, professora, eu costumo dizer que assim, Gardner mostra para a gente, né, que, para que eu tenha aprendizagem, eu preciso ter o quê? Repetição. Sim. E aí, o que eu tiro de Gardner, né? Que o raciocínio, né, a cognição que eu preciso desenvolver numa pessoa é a cognição prática. E Gardner deixa isso, que é a síntese da proposta dela. Fabrício, mas o que essa ideia dessa cognição prática? É a capacidade de fluidez, de resolução de problemas, porque a gente tem a inteligência cristalizada, que é um cristal, né? Que é quando eu faço uma identificação de uma alta habilidade, coisa assim, que é muito pelo índice do QI. E eu tenho também a inteligência fluida, que tem a ver com o QI também, mas mais direto para quê? Para a minha resolução de problemas. E aí, quantas pessoas a gente não conhece que tem inteligências, mas na hora de resolver um problema, na hora de uma habilidade de solucionar problemas, não tem esse desenvolvimento, sabe? Eu vejo muito isso no dia a dia, né? Que depende muito das funções executivas. E aí eu vejo assim, mas como que a gente vai desenvolver funções executivas, né? Nas salas de aula, uma série de questões. E aí o que eu vejo que Gardner traz para a gente? Gardner traz para a gente que, na seguinte questão, a cognição ela começa com sensação, percepção, né? E a aprendizagem, na verdade. Desculpa, eu falei cognição, mas na verdade é aprendizagem. Vai, sensação, percepção e cognição. E aí o que Gardner traz? A sensação é seletiva. Então, ela começa com as recolhas primárias da informação, e aí
eu tenho, né? E aí depois eu tenho a percepção, que é o quê? A manipulação mental das minhas sensações, para depois eu ter a cognição, que é a manipulação das minhas percepções. E nesse processo todo, eu preciso ter o quê? Atenção, atenção. E aí, o que Gardner traz para a gente? Que a repetição é fundamental. Então, o que eu vejo que Gardner traz para a gente, que é a grande contribuição que eu vejo ele traz? Ele mostra para a gente, cada modalidade sensorial, mais ou menos, cada áreas sensoriais ou primárias ou áreas associativas, como ele faz, são processos perceptivos. Então, vamos trabalhar uma variabilidade de processos perceptivos para essa aprendizagem. Então, não é que eu... Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Vou dar uma aula sobre sinapse, né? A comunicação entre os neurônios. Aí vamos lá. Primeiro, você viu o conceitual, a parte, né? Meu processo perceptivo lá, verbal linguístico, minha capa, que vai depender de interpretação, vai depender de uma série de funções. Sim. Então, vi lá, meu verbal linguístico lá, conceitual. Beleza. Agora, vamos ver no microscópio uma lâmina sobre o que é um neurônio. Mas você já tocou um neurônio? Você já produziu? Então, agora, vamos produzir, vamos pegar uma massinha de modelar, vamos fazer uma sinapse. Porque você viu na imagem, mas como é que é esse passo a passo? Então, vamos pegar uma massinha, vamos construir um modelo. E aí eu trabalho esse esquema de massinha de modelar. Né? Então, isso. E aí ele faz etapa por etapa dessa massinha. E aí, depois dele ter feito toda essa etapa dessa sinapse de massinha, eu chego para eles e falo, agora vocês vão fazer um vídeo com a massinha, e aí você vai ter que mudar o quê? A narrativa, porque a forma que você viu o conceitual lá, quando você vai gravar um vídeo, você não vai gravar um vídeo assim, e aí o neurotransmissor é disparado na... Não, você tem que criar uma narrativa, não é? Você tem uma transformação nessa narrativa. Você faz uma adaptação, você faz um roteiro. E para isso... Então, repare, eu estou trabalhando diversos processos perceptivos para essa aprendizagem. E aí, o que acontece? Eu estou trabalhando... Em vez de trabalhar uma área, né, uma região, um circuito de processamento visual, que é um circuito, né, horizontal, eu trabalho vários circuitos e aí eu construo o quê? Circuitos paralelos para aquela mesma informação. Eu garanto um background. E aí, por exemplo, quando eu falo de corpo e movimento, então, por exemplo, eu trabalhar uma criança, eu pegar uma criança, eu entender que, eu tenho uma criança sem dificuldade de leitura e escrita. A dificuldade está no processamento, ali, no circuito que é esperado. Ela está com uma dificuldade. E aí, o que a neurociência mostra para a gente? Precisamos fazer a construção de circuitos paralelos. Como que eu vou fazer isso? Trabalhando a modificabilidade, diversos processos perceptivos de aprendizagem. Como que eu faço isso? Aí eu vou trabalhar a estimulação motora, né? Utilizar esse olhar de utilizar o corpo e o movimento para o desenvolvimento de uma habilidade cognitiva, como é para a leitura e escrita. Fabrício, e por que funciona? Porque áreas do nosso encéfalo, que são áreas do desenvolvimento motor, são áreas que têm um papel importante em funções cognitivas, como cerebelo, tronco encefálico, núcleos da base, todo o nosso córtex motor fica na região pré-frontal e região frontal,
né, onde a gente tem toda a parte de né, funções executivas. Nosso córtex motor sensorial secundário fica numa região onde a gente tem uma área de associação também de funções executivas, né? Que é uma área temporal, parietal, que a gente tem a junção parieto-temporal, né? Então, onde a gente tem o arcabouço visoespacial, né? Então, por exemplo, e aí é interessante porque são áreas correlatas ao desenvolvimento motor, são áreas correlatas ao desenvolvimento de funções cognitivas e funções executivas, né? Como muitas das vezes dito. Então, por exemplo, quando eu tenho leitura escrita, por que estimular o corpo é importante? Eu tenho uma rota visual, eu tenho uma rota fonológica. E aí, para eu fazer essa junção, eu dependo de um arcabouço perceptivo motor, que é o arcabouço visoespacial. Opa! Então, por exemplo, eu tenho uma aluna minha que a gente está fazendo um trabalho, né? A gente começou antes da pandemia, tivemos que parar, veio a pandemia, a gente está recomeçando agora. Por exemplo, com Libras. Aonde que está escrito que Libras só pode ser... aonde que está escrito que Libras só pode ser ensinado para surdos e coisas assim? Não, a língua brasileira de sinais. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que tem dificuldade, né, ali, por que eu não posso trabalhar essa questão visomotora para Libras? Que a gente já sabe que a imitação pode ajudar muito para o desenvolvimento da linguagem. Perfeito. Então, essa é uma questão. Por quê? Eu vou trabalhar esse arcabouço visoespacial. A mesma coisa eu pegar, então, crianças e desenvolver esse corpo em movimento para ter uma boa conduta grafomotora, para ter uma boa habilidade, para ter um bom desenvolvimento de habilidades de leitura e escritas. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho, né, que a gente teve um projeto que a gente tem com mais de 7 mil crianças já atendidas, né? Mais de 7 mil crianças avaliadas, que uma atividade que a gente faz é escrever com o dedo nas costas forma geométrica, palavras. E aí, por exemplo, palavras, né? Quando a gente trabalha com crianças que já têm ali 8 anos, a gente faz palavras monossílabas, dissílabas e trissílabas. Onde que cada criança escreve uma palavra nas costas da outra criança. Olha! Então, aí você verticaliza, você faz. E aí, por exemplo, ele chega para mim e fala assim, professor, né, ele me chama de tio Fá, né, um aluninho. Ele chegou para mim e falou assim, tio Fá, para eu perceber o estímulo, eu tenho que ficar parado, né? O que é esse parado? É controle postural, é equilíbrio, é tudo, mas é o quê? Controle inibitório. Sim. Então, é ele trabalhando, e aí ele fala, para eu perceber a palavra, eu tenho que ficar quietinho, eu tenho que ficar parado. Porque se eu não ficar parado, eu não percebo. Aí a outra fala assim para mim, tio Fá, eu ia apertar, né? Que eles ficam com a campainhazinha, quando eles sabem a palavra, eles batem na campainha. Eu ia apertar a campainha, mas aí ela voltou para cortar a letra. Eu achei que era uma palavra e eu vi que era outra palavra, tio Fá. Tá. E aí, o que é isso, galera? Flexibilidade cognitiva. Tá. E aí... Inibitório, flexibilidade cognitiva e corporeidade. Justamente. E aí, a outra aluninha falou assim para mim, tio Fá, eu faço isso, apaga rápido, né? Quando eu estou na... aí ela falando da palavra trissílaba. Estava na primeira... se eu não ficar remoendo as sílabas na minha cabeça, eu corro o risco de... O que é isso? É manipulação mental das informações, é shifting, automonitoramento, é memória operacional. Entende? Então... sabido e vai... Isso. E aí eu tenho
eu saio daquela informação, eu repito aquela mesma informação que eu trabalho no quadro, no modelo visual, que não é, e aí é interessante que a gente precisa deixar claro que Gardner diz que não é para se abandonar o modelo tradicional de ensino, Gardner deixa isso muito claro, pelo menos quando tive aula com ele, mas é para você proporcionar isso em alguns momentos. E aí, com o olhar das neurociências, você consegue, então, ver que tem a sua riqueza, porque eu vou estar trabalhando diversas regiões que eu trabalharia somente um circuito, eu trabalho diversos circuitos paralelos para aquela mesma informação. E aí, quando eu tiver que fazer, quando esse indivíduo tiver que fazer uma regulação, a formação dos seus esquemas, ele tem o quê? Uma maior riqueza para comparar essas informações, para buscar essas informações, principalmente quando eu falo de crianças com dificuldade de aprendizagem. E aí é de uma riqueza, porque é uma teoria que realmente, né, são ideias, né, eu diria que são ideias de Gardner que a gente pode discutir muita coisa, mas ela permite, bem trabalhada, com uma boa intencionalidade, né, porque a gente tem que tomar cuidado muito, né, porque hoje a gente tem também muitos oportunistas, né, a gente tem a galera que, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, mas bem desenvolvida, ela permite você ter uma individualidade dentro do coletivo. Perfeito. Então, você consegue... Agora, não muitas das vezes, o que as pessoas fazem equivocadamente. Ele tem essa habilidade, vou só trabalhar assim. Não, é trabalhar o conteúdo repetindo todas esses processos perceptivos, pictural, verbal, linguístico, sinestésico, lógico, matemático. Trabalhar o conteúdo repetindo tudo por esses diversos processos perceptivos de aprendizagem que Gardner traz. Não é só ficar naquele ali como as pessoas muitas das vezes fazem. E aí é uma teoria riquíssima. Eu posso dizer para ti que é importantíssima. Eu creio que Gardner traz para a gente um olhar com uma sutileza muito grande. Olho para Gardner. Não estou aqui para defender e nem para combater. Sim. Mas, assim, quando eu li pela primeira vez, isso foi lá em 73, se eu não me engano, faz muito tempo, eu fiquei apaixonada. Na verdade, eu acho que ele abre um campo para a gente pensar as nossas próprias possibilidades, Fabrício. Sim. Eu não sou só isto, eu sou tudo isto. O nosso universo, cada criança é um ser maravilhoso e ele tem todas essas habilidades ali. Algumas ele já já estão potencializadas, mas esse exemplo que você trouxe, e que, se eu estiver errada, você me corrige, o que eu entendi, que ficou muito claro para mim na sua fala, é que existe a corporeidade. Isso. Em outras palavras, eu poderia dizer, a criança aprende com o corpo, fazendo, mexendo, manipulando, num trabalho de ludicidade, num trabalho envolvendo jogos, num trabalho onde ele experiencia e experimenta essas ações, ele aprende fazendo, vivenciando. Isso? Estou errada, Fá? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. E a criança vai aprender por isso, e é isso que Gardner traz para a gente. E aí, se a gente pensar, quando a gente fala desse olhar, e aí eu sempre reforço, a gente precisa olhar para Gardner num corte de pensar assim, de universalidade, né? Perfeito. Então, tipo, de você se tornar universal, de você conseguir algo que as pessoas repliquem, de algo que foi instituído em 70, que ele começou a pensar em 70 e poucos, entende? Então, a gente precisa ter muito esse olhar, né, que Gardner traz para a gente sobre isso.
né? Esse recorte temporal é muito importante, porque a gente está Sim. falando, né, para a gente ter até esse entendimento. E aí, essa corporeidade é a base do desenvolvimento. E o que Gardner traz para a gente é justamente isso. Ó, eu preciso. E aí, uma outra coisa que eu vejo muito que Gardner traz para a gente é que, ó, vamos romper com de dizer, isso é cognitivo, isso é motor. Não tem como separar, não tem como fragmentar. Isso é cognitivo, isso é motor, por quê? Porque isso é sinestésico, isso é lógico, isso é verbal, isso, entende? Isso são circuitos, isso é desenvolvimento. Então, ele começa já a dar uma base para a gente pensar nessas ideias de desenvolvimento. Agora, com certeza, e aí, assim, ciência é evolução. A gente vai evoluindo, vai evoluindo, mas ele tem um papel de importância muito grande, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, às vezes, principalmente no Brasil, a gente não valoriza muito história, né, cara? O Brasil não é muito de valorizar o patrimônio cultural, sabe? Sua história. E a gente precisa valorizar a história, tomar muito cuidado, porque eu acho engraçado que a gente, às vezes, eu vejo diversas pessoas, eu, particularmente, não sou um defensor, mas também não sou um crítico fiel. Por quê? Mas acho que a gente tem coisas boas que a gente utiliza fazendo um olhar, mas eu vejo muitas das vezes pessoas que criticam Gardner, mas valorizam métodos de ensino que nem métodos são e que funcionam onde esses métodos, Isso. sabe? Que vem da lei. Eu costumo dizer, Fabrício, métodos que vêm da lei. Uma coisa muito interessante, tudo isso que você colocou é brilhante, e eu estou achando que esse chat aqui está muito parado. Eu não vi um coraçãozinho para o Fabrício. Quem colocar mais emojis vai ganhar um presente da professora Celinha. Fabrício, o que me deixa assim bastante intrigada é quanto o espaço escolar, essa organização. Se você olhar para um prédio escolar, você vê um prédio. Quanto esses espaços de aprendizagem precisam criar condições para essa mobilização, essa mobilidade corporal. Então, assim, embora Gardner, eu sinto que há momentos em que é preciso aprender a escutar e o professor ensinar. Sim. E há momentos em que professor e aluno descobrem juntos e aprendem juntos. Sim. Não é só o céu e nem só a terra. É um misto, né? Eu sou vigotskiana, amo o interacionismo de Vygotsky, e você sabe que eu estou lá estudando Freire, né? Estudando Paulo Freire, para ver o legado que ele deixou, se deixou ou não. Mas eu creio que, assim, é tempo de pensar que você acredita, Fabrício, que uma criança sentada atrás do outro, olhando a nuca do colega, ele é capaz de aprender? Eu sei que tem pesquisa sobre isso, ou ele experimentando, como você nos trouxe, essa questão da corporeidade, do movimento, do jogo, da ludicidade, é o que oportuniza de fato o aprendizado. Aí eu pergunto, mas todo o tempo? Não pode ser todo o tempo. Então, a pergunta, depois dessa falação toda da professora Celinha, é como desenvolver as habilidades sinestésicas, porque não é só o corpo, é como eu mexo e lido com esses elementos, até com artesanato, quanto eu tenho de habilidade, né, para mexer e construir e fazer esculturas, tudo isso também eu creio que faz parte. Como que eu posso incluir as crianças nessas descobertas, nesses movimentos? Inclusive, você citou o TDAH.
Eu Isso. gostaria que você dissesse um pouco para a gente da sua experiência, como poderia ser, como você sugere, o que você tem vivido, contar para a gente um pouquinho. Tá. O que eu vou dizer para. O que eu digo assim é sempre assim que eu falo. Eu acredito que assim a gente tem momentos sim que eu vou ter que colocar um atrás do outro e Tá? ponto, e o professor vai ser expositivo e ponto. Isso os nossos estudos mostram isso. Sim, Ponto. Mas o que eu vejo, e aí o que eu trago muito da interpretação de Gardner, muito da seguinte questão. Ó, galera, a gente precisa entender, e aí eu vejo isso muito. Eu vejo o Gardner tendo um papel importante, que ele desperta isso na gente, tá? Pelo menos se a gente pensar se a gente pensar em termos da psicologia aplicada à educação do Brasil, o Gardner conseguiu atingir muito mais né? A gente está falando numa neuropsicologia, da psicologia, da neurociência, coisa de final dos anos 90 para cá, aplicada à educação no Brasil. Está falando de algo que começou lá em 70 e poucos, 80 e poucos. Então, né, atingiu muito mais numa linguagem, né, apropriada da educação, muito mais do que outras ciências que agora estão atendendo. Então, o que eu vejo que Gardner traz para a gente nessa linguagem é o seguinte, ó, galera, não adianta eu entender de matemática, não adianta entender de português, não adianta entender de ciências, eu preciso entender do meu aluno, preciso entender da minha criança, entendeu? Eu posso ser um excelente, eu posso saber, sei lá, todas as regras lá que uma vírgula pode ter, sabe? Posso saber todas as regras do verbo ser, posso tudo. Mas se eu não souber como é que processa uma criança de 8 anos, 9 anos de idade, o que está acontecendo no processo, se eu não souber como conduzir, como, sabe, planejar uma aula, que nível do desenvolvimento cognitivo, que nível do desenvolvimento motor está essa criança, eu não vou ter assertividade. E aí, quando a gente fala de corporeidade, cara, eu preciso entender que eu preciso desenvolver que criança é movimento. Criança é movimento, sabe? Se a gente pegar as fases do desenvolvimento motor, e aí o que Gardner mostra é, galera, nós precisamos trabalhar corpo e movimento porque é importante. Então, ele chama atenção para isso. Ele chama atenção para a gente que nós precisamos trabalhar corpo e movimento com a criança. Porque os autores, né, sobre as teorias do desenvolvimento humano trazem isso. E se a gente pegar todos os autores que Gardner utiliza como embasamento para ele falar sobre desenvolvimento, principalmente quando ele fala de desenvolvimento infantil, coisa assim, ele vai pegar autores. Cara, você vai ver, a primeira fase do desenvolvimento as primeiras fases, ali até o final da primeira infância, segunda infância, né, início da segunda infância, até os seus 8, 9 anos de idade, vai estar o movimento presente na criança. Sabe? Então, o que ele mostra para a gente é que, nós precisamos trabalhar esse corpo, esse movimento. E que criança aprende por imitação, observação e experiência. E nós precisamos experimentar através desse corpo. E aí é interessante, óbvio, com uma roupagem, né, a partir disso, mas um olhar mais da neurociência aplicada à educação, que é meu viés de estudo, o que eu fui... eu tive o privilégio de em 2019, professora Célia, eu fui convidado pelo Ministério da Educação para escrever a Política Nacional de Alfabetização. Eu participei da Política Nacional de Alfabetização. Eu escrevi o item Educação Motora para a Alfabetização. Então, o que a neurociências traz
né? E aí a gente precisa olhar o que a gente precisa trazer. Opa, eu preciso desenvolver habilidades preditoras nessa criança. E aí eu preciso trabalhar habilidades que vão que predizem, né? Ou seja, que são necessárias serem estimuladas para que essa criança tenha uma boa habilidade, um bom desempenho acadêmico ali, além disso. E aí, esse trabalho de corpo e movimento é importantíssimo. Como também você pegar um trabalho, e aí é importante a gente ver isso, como você pegar um ensino de matemática, tabuada, trabalhar corpo e movimento com tabuada, eu tenho uma melhora de desempenho. Sim, tudo bem, eu não vou ter uma melhora na inteligência matemática, como o Gardner dizia, beleza, mas eu tenho uma melhora no raciocínio lógico-matemático. E isso é corroborado por diversos autores. Por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar contribuindo, né, durante 4 anos com a gente em pesquisa. Infelizmente, nos deixou no final do ano passado a professora Cleonice Terezinha Fernandes, que ganhou o prêmio Nota 10, né, da Vitor Civita durante a sua carreira, fazendo um trabalho de corpo e movimento e tabuada. Entendeu? Então, e quando a gente traz isso para os dias atuais, com essa roupagem de neurociência, parece que a gente inventou a roda, mas a gente não inventou a roda, sabe? A gente não inventou a roda, A sabe? roda estava inventada, a gente só está mais atento a ela, não é? Isso, na verdade, o que o que a neurociência traz, o olhar, o avanço, não, então, peraí, é uma sistematização, e aí são as questões que Gardner não traz, porque ele não teve esse viés experimental de dizer, não, vamos trabalhar um programa com 15 sessões, 10 sessões, mas assim, como Vygotsky também não tem um viés experimental, Piaget não... E a gente vai, e foi se aperfeiçoando, e foi se adquirindo conhecimentos a partir disso, entende? Eu vou fazer 3 perguntas para sugar, por o canudinho no Fabrício. Sua explanação é brilhante, Fabrício. Está de parabéns, estou muito orgulhosa. Há pessoas que dizem que nós nascemos assim. Nós já nascemos com determinadas habilidades que antigamente eram chamados de talentos, de dons, de não sei o quê. Então, são várias questões. Por exemplo, um Ronaldinho que você viu o movimento dele num campo de futebol, você diz, meu Deus, ele é um elástico, ele o que é isto, né? Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é, se for bem desenvolvido, bem trabalhado, com muitos exercícios, com atividades imensas, é possível ir além? Essa é a primeira pergunta. A segunda, a criança é o movimento em pessoa, irrequieta, é a fase, período sensório-motor, período operatório, pré-operatório. Tá. E depois, o jovem, por que ele ama a aula de educação física? Quando eu trabalhava em colégios, atuando como coordenadora, colégio confessional aqui em São Paulo, sempre fiz escuta das crianças, sabe, Fabrício? E aí a pergunta sempre tinha uma pergunta que era fatal. Qual é? Antigamente chamávamos de disciplina, né? Hoje ela é um componente curricular da área de linguagens na BNCC. Qual é? A gente chamava de disciplina, que você mais gosta de participar, de fazer e de aprender. Campeão, recordista mundial, universal, interplanetário, educação física. O jovem. Só que hoje os jovens, eles, quando parece que tem uma magia ali, saída da educação infantil para um suposto aprisionamento, os jovens também têm hormônios, também têm necessidades e ficam a maior parte do tempo sentados. Então, como fazer esse meio termo?
Eu vou citar uma pessoa que eu gosto muito. Ele já fez a passagem, foi num carnaval, acho que já faz uns 4 anos, que é o Hugo Asman. O Hugo Asman, ele é do Sul, era do Sul, e ele fala muito dessa corporeidade. Ele tem um livro chamado Novas Metáforas para Reencantar a Educação. E o livro dele todinho é sobre o corpo. Então, qual é a importância do corpo para a nossa vida para aprender? Eu fiz tanta pergunta que eu não sei como que você vai começar a responder. Então, é dom ou não é dom? Eu posso potencializar? Eu não posso potencializar. E esse jovem, o que eu faço com ele que só quer educação física? E que, aliás, quase não brinca mais, porque essa sociedade pós-moderna também deixa todo mundo. A pandemia aprisionou 2 anos. E aí já tem até pesquisas que mostram que a criança também está com depressão, está com isso, com saúde mental abalada, por não interagir e por não se movimentar. Então, é sobre isso. Aí, agora é com você, Fá. Desculpa te atrapalhar e perguntar tanta coisa ao mesmo tempo. Nada, mas vamos lá. A questão do Ronaldinho, né, do Neymar, inclusive na época da Copa do Mundo de 2014, um pessoal, acho que foi Japão ou China, eles fizeram um estudo sobre o cérebro do Neymar, né, chamando a atenção para esse cérebro do Neymar. Então, com certeza, jogadores que são, vamos dizer assim, diferenciados, né? Com certeza eles devem ter alguns esquemas, né? Para tomada de decisão, para organização, para essas tarefas cognitivo-motoras, com certeza eles devem ter alterações nesses circuitos, ou, questões nessa organização, nessa mielinização, nessa maturação, que faz com que eles tenham uma facilidade em ter repertório, gestos, criar, inovar em jogadas, mas, por exemplo, para eu ter uma eficácia disso, eu preciso ter o treino, eu preciso ter um treinamento adequado, eu preciso ter o desenvolvimento disso. Senão, eu vou ter uma habilidade, eu vou ter uma facilidade, muitas das vezes, porque eu posso ter a alta habilidade, superdotação para a área motora? Posso, mas a maioria, o que você tem, é uma melhor capacidade, é uma facilidade, é uma predisposição. Não chega a ser uma alta habilidade, sabe? Isso é uma questão que isso aí daria pano para a gente discutir aí horas sobre isso. Mas agora, citando o próprio Neymar, então, com certeza, algumas conexões nele, algumas visões, com certeza são diferenciadas, assim como no Romário, por exemplo, é o que faz ele ser diferenciado, é o que fez o Ronaldo fenômeno, o seu fenômeno, e a gente não tem vários desses, mas a gente tem pessoas que, agora, sem o treino, sem o desenvolvimento das habilidades, eles não aperfeiçoam e não conseguem se fazer uso dessa predisposição, dessa facilidade, entendeu? Eles não vão conseguir fazer a aplicabilidade disso para uma questão, sendo ela motora. Então, é possível ir mais além? Sim, com treino de habilidades. Agora, com certeza, se eu não tenho, o que faz um jogador desse como Neymar, Cristiano Ronaldo, é a predisposição, é o cenário, eles serem diferenciados, com certeza. Não é que o cérebro dele é diferente. Não, em algumas regiões relacionadas à tomada de decisão, com certeza, eles têm algumas conexões mais melinizadas, melhores organizadas, um agrupamento, uma maior ativação em algumas áreas do que outros.
Isso é possível, com certeza, isso é possível, é o que torna aquele indivíduo. Agora, precisa ter o treinamento para ter aperfeiçoamento. E é por isso que a gente não vai ter 10 Cristianos Ronaldo, 20. Não, não tem. Mas a gente tem 20 jogadores bons e um que é extraordinário. Ponto. Mas a gente vê pelo próprio Neymar que é extraordinário. Mas se não treinar, se não levar a sério, decadência e a sensação que hoje a gente tem do próprio Neymar, que eu iniciei, né, citando lá em 2014, como um cérebro diferente, coisa assim, não adianta ter essa predisposição se não levar a sério o treinamento e ver que hoje o comentário, quando você fala Neymar e futebol, é que deixa a desejar, né? Tipo, é bem isso, trazendo aqui para esse olhar. Ô, Fabrício, e uma criança ou um adulto que apresenta uma dificuldade de saúde, por exemplo, e tem uma imobilidade corporal. Se nós estamos falando, inclusive aqui, eu não consigo enxergar bem, que a Roberta Bourbon disse: o movimento é a chave para o funcionamento do cérebro. Eu tive num colégio um aluno com PC, com paralisia cerebral, e que ele só conseguia movimentar 2 dedinhos, todo o material adaptado. Mas a gente conseguiu fazer a inclusão e Sim. Ele ia digitando só com um dedinho, Sim. Ou com o tutor do lado ali. Então, assim, nós precisamos cada vez mais incluir as crianças. Uhum. Então, quais casos desses meninos, por exemplo, que apresentam um transtorno e que têm um comportamento, não é padrão, não, mas divergente, antagônico daquilo que é esperado para a idade, no senso comum, estou dizendo. Então, por exemplo, menino com TDAH, como eu faço essa inclusão, como eu uso esse corpo e esse movimento desta criança? Eu sei que você tem uma experiência com TDAH, não tem, Fabrício? Sim, então, inclusive, tá? A primeira coisa que a gente precisa dizer é que, assim, não é porque eu não tenho um bom desenvolvimento motor que eu vou ter um limitante cognitivo. Bom, tá, perfeito. Tá? Não é. Os estudos mostram que quando eu analiso crianças com dificuldade de aprendizagem, eu tenho maior prevalência de crianças abaixo do desenvolvimento motor do que quando eu analiso crianças sem dificuldade de aprendizagem. Ponto. Mas não significa que eu vou ter um desempenho cognitivo. Eu tenho, quando eu vamos dizer, numa prevalência, né, de crianças com dificuldade de aprendizagem, num estudo nosso que a gente tem 5.000 crianças avaliadas, a gente viu 2.000 e poucas crianças com dificuldade de aprendizagem, a gente tinha 45% dessas crianças com dificuldade motora. Nas crianças sem dificuldade, que eram 3.000 crianças, eu tinha somente 10%, mas eu tinha 10% das crianças com dificuldades motoras. Então, a gente precisa tomar um cuidado, não é uma regra. Então, essa é a primeira questão. E aí, como a senhora colocou muito bem, a gente tem indivíduos como tu colocaste muito bem, a gente tem indivíduos com encefalopatia, vulgo paralisia cerebral, né? A gente tem indivíduos que têm um comprometimento motor, mas não tem um comprometimento na cognição. Eu mesmo trabalhei com atletas de bocha, né? Bocha olímpica, que jogavam bocha. E para você tem toda a estratégia, a flexibilidade para você ali, e eles jogavam com caneleta, né? Controle de pescoço, a bola aqui, uma canaleta, né? Que tinha que soltar a bola, né? Para fazer o lançamento. Então, e eles tinham toda uma estratégia, um controle. Então, com certeza, essa é uma questão que é importante a gente falar. Segunda questão que eu queria chamar aqui é que a gente está muito impactado por uma pandemia da Covid-19, mas a gente tem uma pandemia que mata muito mais
que é a pandemia de Covid-19, que é a pandemia do sedentarismo. Então, isso daria pauta para um programa para a gente conversar sobre. Inclusive, uma vez até conversei num almoço que a professora Ângela tem, justamente sobre esse tema, né, querida professora Ângela, sobre obesidade, cognição e desenvolvimento motor. Então, a gente vive, né, uma pandemia do sedentarismo. A gente tem hoje 38% das crianças de séries iniciais são obesas, e aí eu estou fazendo esse. Eu estou fazendo esse link porque você me pediu para falar de TDAH, e TDAH tem uma estimativa, né? Ontem foi o dia de conscientização do TDAH, e TDAH tem uma estimativa de 7,75%. E eu tenho a estimativa que a gente pode dizer de TDAH na população acadêmica escolar. E quando eu falo de obesidade, eu tenho 38% das crianças em séries iniciais obesas e com sobrepeso. Ponto. Sedentarismo me traz baixa aptidão física. Baixa aptidão física me traz não querer para praticar aulas, atividades e tudo mais. Sobre as aulas de educação física na escola, principalmente para os adolescentes, aí a gente tem um fator que é também muito importante, que a gente, e aí eu volto a entender para essa questão da corporeidade, que a gente precisa entender o que o adolescente quer com o corpo dele. O adolescente não quer. Se ele quiser fazer vôlei, ele vai fazer vôlei na escolinha de vôlei. Ele vai ser do time de vôlei da escola. E aí, por exemplo, eu mesmo joguei vôlei minha vida toda e não gostava das minhas aulas de educação física. Por quê? Era esporte através de esporte. E aí, o que já bem antes da gente falar em BNCC, se a gente pegar ali, principalmente ensino médio, né? A gente tem o PCN+. O que o PCN+ traz para a gente? Os famosos temas transversais. E aí, por exemplo, uma aula de educação física, de ensino médio, tem que ser trabalhar sobre conceitos de musculação, tirar dúvidas desses alunos. Tipo, por exemplo, você já vai, porque com 16, 17 anos, já vai todo mundo na academia, né? Às vezes até mais cedo, né? Mas, por exemplo, 15 anos, 16, você sabe dúvidas de academia, sabe como escolher, como avaliar se o seu professor é bom, se você está fazendo a atividade correta para você, sabe? Então, aí a gente entra numa questão de corporeidade, que é o que eu quero, o que esse adolescente quer com esse corpo, entende? Por exemplo, o que eu estou trabalhando de aula de educação física, será que contribui para esse desenvolvimento corporal? Entende? Porque ele não quer basquete, não quer. Não. E aí, principalmente o adolescente, sabe? Final do ensino Fundo 2 e o primeiro ano do ensino médio, são essas questões que eu preciso trabalhar, sabe? Por exemplo, a gente faz um trabalho no terceiro ano, mindfulness, relaxamento, sabe? E os alunos adoram, sabe? Vamos fazer um relaxamento corporal. Por quê? Os caras estão tenso, Enem, tem que passar, tem que não sei o quê, dilema de decisão de vida, trabalha, estuda para o Enem ou vai trabalhar para ajudar a família, principalmente alunos de ensino médio. E aí, por exemplo, a gente trabalha com isso de relaxamento. E aí eu tenho lá 40 alunos que não faltam uma aula de educação física. Então, volto para isso, dessa questão da corporeidade, de entender essa questão sinestésica, corporal, esse desenvolvimento, e esse aluno entendeu como que isso é importante para ele. E aí é aquela história. O que é entender isso importante? É o sentido. E aí, por exemplo, para que eu vou... Tipo, por exemplo,
fazia sentido para mim fazer aula de educação física vôlei? Eu já jogava vôlei, eu já treinava vôlei. Sim. Eu treinava vôlei, eu jogava em clube, sabe? Eu enganava direitinho, sabe? E aí, tipo assim, fazia sentido para mim ali? Não. Agora, fazia sentido para mim fazer uma atividade recreativa, um relaxamento, um lúdico, ou um esporte na natureza, outras práticas que muitas vezes não são. E aí, quando a gente fala de sentido, é valor. E o Sim. que é valor? Valor é aquilo que preenche positivamente uma carência. Ai, E, que aí, lindo, aquilo, Fabrício. e aquilo Repete, Fabrício, amei. Valor? é aquilo que preenche positivamente uma carência. Né? Que lindo. Essa é uma definição de um autor, né, Não que é um conhecia. professor, é uma definição de um filósofo, professor de educação física, professor Heron Beresford. Não Né? conhecia. Que Heron lindo. Beresford. Eles trazem, ele traz essa definição num livro que é valor, saiba o que é e como se agregar valor. Então, como que eu agrego valor? Preenchendo positivamente uma carência. O que é isso? É sentido, é significado. Sim. Entra E aí, Vygotsky aí nessa história, né? Sentido e significado para as coisas que eu vivo, para que eu com possa viver certeza. melhor e aprender mais. Sim, É isso. e aí é muito disso. Então, a gente precisa ver que aí a gente tem um grande erro, e aí é o que eu digo, falta entender esse corporal sinestésico que Gardner traz, como tipo assim, ó, isso aqui que você trabalha tem que fazer sentido. E aí Gardner traz para a gente o entendimento que eu vejo, e Gardner reforça para a gente, ó, esse trabalho precisa fazer sentido. E aí, no momento que você mostra para aquele aluno que faz sentido, eles não faltam. Eles não Perfeito. faltam, sabe? Acionam interesse e eles ficam Isso, motivados. Função isso, psicológica superior, volição, e aí isso. eles se entregam, né, Fabrício? E aí, Olha, por exemplo, a minha experiência com o TDAH mostra que, opa, são essas práticas corporais que nós precisamos trabalhar com indivíduos com TDAH. Por quê? Não adianta trabalhar futebol, a alta intensidade, não. É o trabalho de habilidades motoras fundamentais, são essas perfeito. práticas corporais essenciais, e aí você tem uma boa melhora em crianças. E aí, por exemplo, a gente fez um. A gente, na faculdade que eu trabalho, né? Aqui na Senspeg, a gente tem um ambulatório neuropsicopedagógico, Ai, que né? lindo. E aí aconteceu uma coisa muito interessante com a gente. A gente atendia, né? Tipo, cerca de 60 crianças com TDAH, né, fazia parte do nosso ambulatório e tal, lá em São Fidélis, e aí veio a pandemia, que é interior do estado do Rio de Janeiro, e aí veio a pandemia. E aí agora, pô, Fabrício, e aí o primeiro mês a gente não podia atender, segundo mês, online, como é que vai fazer? E aí a gente começou a pensar, e aí a gente falou assim, não, vamos desenvolver uma série de atividades e vamos trabalhar um programa parental com crianças com TDAH. Ou seja, e aí a gente trabalhou atividades Que lindo, do Fabrício. brincar onde trabalham práticas corporais, onde a gente falou para os pais, vocês vão brincar 2 vezes na semana, porque os seus filhos não iam 2 vezes na semana lá com a gente. Vocês vão brincar 2 vezes na semana com seus filhos, 15 minutos, seguindo esse roteiro aqui de atividades. Ah, E a que gente coisa. e cada semana a gente dava as atividades e explicava essas atividades que eles tinham que fazer com os filhos. E aí, brincadeiras trabalhavam questões cognitivas, socioemocionais e motoras, mas
tudo isso junto, sabe? Atividades que a gente separa didaticamente, mas no Vucu Vucu trabalha realmente tudo junto, né? Porque não tem, é porque nós somos um crush, né? A gente separa didaticamente, mas nós somos um crush, nós somos um fechamento dessas três áreas. E aí nasce um livro que a gente vai lançar muito provavelmente agora em outubro desse ano, setembro, outubro desse ano, que é o Programa Parental Neuropsicopedagógico em Família. Né? A gente botou um nome meio profético por conta desse momento todo que a gente vivia na época, mas assim, que são... Então, assim, o que é importante para o TDAH? Ter sistematização de habilidades que trabalham habilidades motoras fundamentais. E aí, por exemplo, eles podem jogar videogame? Pode. A tecnologia não é um vilão. O mau uso da tecnologia que é o vilão. Por exemplo, a questão também que, às vezes, o hiperfoco de alguns meninos estão nesse sentido, né? Pelas descobertas, desafios, né, Fabrício? Sim. E aí, por exemplo, a tecnologia é importante. Agora, por exemplo, vamos jogar videogame? Vamos. A gente mostrou que videogame pode auxiliar crianças com TDAH na melhor de funções executivas. Né? Pode melhorar. Como? Trabalhando essa corporeidade. Não é um videogame parado, é um videogame ativo, é um interativo, né? É interativo. São chamados exergames, ou seja, videogames interativos, como o Kinect, o Nintendo Wii, que tem aquele board, que é aquela plataforma. A gente tem o Make, que é uma versão mais barata disso, de acessibilidade desses videogames. E aí você tem uma melhora no funcionamento executivo dessas crianças. Ela joga o videogame que ela quer, mas são 15 minutos, não são 3 horas, 5 horas, foram 15 minutos ali durante a semana, entende? E aí, o que os nossos estudos mostram? Então, quando eu trabalho essa corporeidade, mas com visão de desenvolver funções executivas, né, e visando uma melhor desempenho acadêmico de habilidade, eu tenho uma melhora nesse desempenho, nessa capacidade cognitiva desse indivíduo, tanto em crianças com TDAH ou sem TDAH. Agora, o que precisa ficar claro nós somos um corpo e nós percebemos o mundo através desse corpo, desenvolvemos através desse corpo, e é esse corpo que permite a gente se desenvolver. E é esse corpo que a gente precisa desenvolver, que é a corporeidade. Que coisa linda, Fabrício. E sem isso a gente não tem... se não desenvolver isso, eu não percebo. E aí, muitas das vezes, por exemplo, quando a gente fala de habilidades metafonológicas, né? Por exemplo, sons, né? Quando você vai trabalhar ali com crianças de 2, 3 anos, 4 anos, os sons, olha para um lado, olha para o outro, por qual canal auditivo está sendo percebido. Tudo isso depende de integração sensório-motora, né? Muita gente fala, por exemplo, hoje em dia eu vejo muita gente falar do PAC, né? Processamento auditivo central, e aí já tem o DEPAC, né? Que é o distúrbio desse processamento, né? Auditivo, né? Eu escuto pelo menos falar muito desse DEPAC. E o que é esse processamento auditivo? É uma integração sensório-motora. Para eu integrar som, visão e uma resposta, eu preciso dessa integração sensório-motora. Então, se eu não tiver um bom desenvolvimento, um bom controle motor, uma boa percepção, né, perceptivo-motor, desenvolvimento perceptivo-motor, eu vou ter alteração nesse desempenho. E aí é o que esse trabalho corporal. E aí, professora Célia, uma coisa que é importante, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que todo mundo que fala hoje de neurociências e funções executivas no Brasil bebe nessa fonte, eu tive o prazer também de ter aula com ela, de conhecê-la pessoalmente, coisa assim, a Adele Diamond.
E se a gente pegar a Adele Diamond, nos estudos dela, ela vai trazer interação de corpo e movimento para melhora de funções executivas. E se a gente pegar uma das grandes contribuições, desde lá dos primeiros estudos da Tracy Spinoza, que é uma grande referência em neurociência e educação, ou pegar os livros da Rita Thompson, que é uma grande referência no Brasil, junto com a outra prof. Rita Russo, a Capellini. Conosco, sim. Isso. Se a gente pegar a Capellini, você vai ver essa questão corporal, dessas habilidades perceptivo-motoras presentes. Então, o movimento é fundamental. Então, eu trabalhar essa visão de que, tipo, vamos pegar um conteúdo, vamos pegar algo e repetir utilizando o corpo e movimento é importante. Até porque, quando eu trabalho essas diversas processos perceptivos, multiprocessos perceptivos de aprendizagem, eu proporciono uma coisa que é importantíssima para a aprendizagem. Eu proporciono exercício, descanso, exercício, descanso, exercício, descanso. Entendeu? Eu creio que eu ficaria, Fabrício, porque sou encantada com a sua pessoa. Obrigado. Porque eu creio assim, nós admiramos as pessoas que amam tudo aquilo que estudam, que se dedicam. Eu não amo o título da pessoa, eu amo a pessoa. Os títulos são decorrência da vida, de oportunidades, mas um título não me diz quem é você. E você me diz quem é você, independente de todo esse brilhantismo, de toda essa sua trajetória, voltado para a ciência, para a pesquisa e tudo isso. Mas eu amo você pelo que você é, Fabrício, uma pessoa que tem força, que tem garra, que tem conhecimento, independente do título, Fabrício. É uma declaração em público, olha isso, hein? Ah, meu Deus! Então, eu peço para você, eu te agradeço de todo o meu coração, em nome do CIESP, a nossa coordenadora querida, Regina Stefano, te deixou 1000 abraços, mandou lembranças para você carinhosas, agradecer a Cacá, minha querida, agradecer as pessoas do CIESP, esse lugar tão responsável, tão presente na vida das pessoas. Eu quero te dizer, Fabrício, que foi uma grande honra. Eu ficaria assim horas conversando com você. Então, eu peço que Deus é tão maravilhoso para mim que Ele me coloca pessoas encantadas, e você é uma delas. Eu creio que você tem contribuições muito preciosas, quebrou alguns paradigmas por aqui, alguns certos mitos, e eu gostaria que, estamos chegando ao final, que você fizesse suas considerações, já demonstrando minha gratidão a você, o meu carinho e o meu grande respeito por você ser quem é. Gratidão, e o programa, o chat, foi maravilhoso aqui, e essas pessoas, Fabrício, que estão aqui conosco, as duas que chegaram primeiro, a Ivanilza e Hilder, ganharão de presente da professora Celinha a participação no curso de desenho. Eu farei um post amanhã no Instagram com o doutor Fabrício, com a nossa querida Cacá. Vá lá, comente esse post, indique para um amigo e nós faremos um sorteio. Vai ser o resultado lá no Instagram mesmo. Eu quero presentear mais pessoas com esse curso de desenho, que é a expressão do pensamento e que não deixa de ser o corpo se manifestando e construindo e aprendendo, trabalhando com a memória, com a história de vida e tudo isso. Então, você faz as considerações finais, receba meu abraço, pessoas. Eu sou uma pessoa muito feliz
por Deus me dar a pessoa, colocar em minha vida pessoas tão incríveis. Parabéns, meu querido, você é maravilhoso. Muito obrigada. Você fecha o evento. Ah, olha, eu só tenho a agradecer o carinho que eu fui recebido. Eu queria dizer, eu tive o prazer de palestrar num evento do CIESP ano passado. Eu queria dizer que foi, né, eu tive um carinho, né, novamente, né, sempre quando a gente está aqui em algo ligado ao CIESP, com muito carinho que a gente é Acolhido, né, tratado, Flávio? recebido, acolhido. Então, dizer que para mim é uma gratidão, assim, muito, e me coloco à disposição, coloco todo o meu lab, né, o nosso laboratório aqui de inovações educacionais, estudos neuropsicopedagógicos, está à disposição do CIESP, o que vocês precisarem, a gente está aqui. Deixa Eu seu acho que contato, Fabrício. tem o meu e-mail ali, fabricio@sensopeg.com.br, tá? Tá? Tá passando ali. Rede Eu social. isso. Queria dizer que acho que só tem sentido a gente fazer ciência se for para a gente compartilhar o nosso conhecimento, se for para a gente tentar levar informações de maneira mais correta possível, né? De maneira séria, né? Então, e que se torne acessível, né? Eu acho que eu vejo participar aqui do programa de hoje, eu vejo como uma grande importância, que é um viés que a gente tem, que eu tenho na minha formação acadêmica, no Ciências e Cognição, que a gente tem aqui no LIEMP, que é a formação como que eu posso dizer, formação de divulgação científica. Entende? Então, eu vejo isso aqui como uma divulgação científica e eu acho que é papel de um cientista fazer isso, porque a gente precisa cada vez mais ter nas escolas, não só para os professores, mas para os alunos, para que a gente viu o que a falta do método científico faz, Sim, tanto para jornalistas, repórteres, população sim, entenderem curva de crescimento, o que é uma pandemia, sabe? A gente viu o que a falta de conhecimento científico faz de forma generalizada. Então, a gente precisa cada vez mais um método científico presente nas escolas, e eu acho que uma das formas da gente fazer isso é divulgação científica, e a Sensopeg é um valor nosso, não é um valor do Fabrício só, é um valor institucional nosso, é esse valor de sustentabilidade, nesse sentido de sustentável, de empreendedorismo social, inovação social, é um valor que nós temos no nosso DNA. Então, quer dizer que a gente está à disposição. Para mim, foi muito bacana ter participado e a gente está à disposição de colaborar. E só vocês convidarem, o que vocês. A gente está à disposição aqui para que a gente puder somar. A gente sempre podem contar com a gente, que com certeza nós iremos somar. Queria agradecer a cada uma das mensagens aqui, né? uma gracinha, sim. Mas não posso deixar de mandar dois beijos para duas pessoas especiais que estão assistindo aqui. Não posso deixar de mandar um beijo muito grande para minha filha Jujuba, né, que estava assistindo aqui. Assistindo, que Não posso deixar de mandar um beijo também para minha noiva, Fê, Fernanda, que também estava assistindo, e eu sempre gosto, eu sempre mando beijos para elas e tudo, falo, porque são as pessoas que sentem mais a ausência de um pesquisador, da dedicação, da abdicação de tempo que você se dedicar a pesquisas, a cuidar, e a família é que sente mais. Então, só né?
E queria dizer assim, ó, falou o Fabrício aqui, mas diversos estudos que eu citei, a gente tem cara, eu aqui no Liemp, eu tenho uma série de cientistas aqui com a gente, que trabalham com a gente, então é um grupo todo, então queria dar um beijo também para esse grupo aí, cada um aqui do Liemp com a gente, que faz acontecer aqui com a gente. Que coisa linda. Então, muito obrigada. Um beijão para a sua bebê. Quanto tempo ela tem, Fabrício? Qual a idade dela? 10 anos. 10 aninhos. Um beijo para sua noiva. Ela realmente é um ser humano iluminado, porque encontrar com o Fabrício, acho que tem que marcar a hora. Brincadeirinha! Brincadeirinha! Eu sou solidária a você, viu, minha querida? Um beijo para a Juju. Fabrício, querido, bom término de férias, fica bem. Olha quem chegou, peraí, vou te mostrar. Ele sabe a hora da despedida. Olha lá, ele acompanha. Olha lá. Ele sabe a hora que eu estou dando tchau. E não faz bocejo, senão dá a impressão que deu sono. Olha que gracinha. Olha o Juju para cá. Obrigada, Cacá. Obrigada, queridos. Obrigada, Ciesp. Um beijo a todos. Um beijão. Cacá, obrigado, hein? Prazer. Beijo. Um beijo, queridos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, meu amor.